Quando pensamos no Velho Oeste, logo surgem imagens vívidas de cowboys, fora da lei lendários, corridas do ouro eletrizantes, duelos rápidos e paisagens abertas sem fim. Mas além dessas figuras icônicas, existem histórias pouco conhecidas que são igualmente fascinantes e às vezes completamente bizarras. Prepare-se para uma viagem por episódios tão selvagens quanto estranhamente maravilhosos do Oeste. Número 15. Belle Starr, a Rainha dos Bandidos. A lendária fora da lei Belle Starr, também conhecida como a Rainha dos Bandidos, nasceu como Myra Maybelle Shirley Starr. Desde cedo, sua vida parecia destinada a escapar do comum. Criada no Missouri durante o turbulento período do pós-guerra civil, sua juventude foi marcada por mudanças e instabilidade. A família Shirley acabou se mudando para Dallas, no Texas, e foi ali que o destino de Belle começou a tomar forma. Seu irmão mais velho acabou se envolvendo com gangues e fora da lei da região, o que transformou a casa da família em uma espécie de ponto de encontro para criminosos. Aos poucos, Myra foi sendo absorvida por esse submundo, fascinada pelo estilo de vida fora da lei e pela emoção da marginalidade. Após 2 casamentos frustrados, a reviravolta definitiva veio em 1880, quando ela conheceu Cherokee Sam Starr, um homem com conexões diretas com os mais notórios bandidos da época, como Jesse James. O romance entre os dois não demorou a virar casamento, e eles passaram a viver juntos em um rancho chamado Younger's Bend, localizado em uma área isolada, perfeita para servir de esconderijo de criminosos. A fama de Belle cresceu à medida que ela deixava de ser apenas acompanhante de um fora da lei para se tornar uma verdadeira líder de gangue. Organizou roubos audaciosos, participou de saques a propriedades, furtos de cavalos e sempre escapava das autoridades com astúcia. Sua presença forte e destemida chamava a atenção. Usava roupas marcantes, montava com elegância e carregava armas como se fossem parte do seu corpo. Contudo, o fim da sua trajetória foi tão misterioso quanto violento. Em 1889, Belle Starr foi assassinada com um tiro na nuca, enquanto montava a cavalo sozinha. Alguns dizem que foi emboscada por inimigos. Outros acreditam que o disparo veio da própria arma, em um suposto acidente. Também há suspeitas de que alguém próximo a ela pode ter sido o responsável. Até hoje, o crime nunca foi resolvido. A morte da Rainha dos Bandidos só reforçou seu status lendário. Uma mulher à frente do seu tempo, que viveu e morreu nas margens da lei. Número 14. Dentistas a cavalo. No cenário inóspito do Velho Oeste, onde as cidades eram escassas e os povoados, isolados por quilômetros de deserto e planícies, contar com serviços médicos era um luxo. E quando se tratava de cuidados dentários, a situação era ainda mais precária. Foi nesse vazio que surgiram os improváveis dentistas a cavalo, também conhecidos como arranca-dentes itinerantes. Esses homens, alguns aventureiros, outros oportunistas, vagavam de cidade em cidade montados em seus cavalos, carregando ferramentas rudimentares, uma garrafa de uísque para servir de anestesia improvisada e uma coragem de dar inveja. Na maioria das vezes, não tinham nenhuma formação médica ou odontológica. Ainda assim, ofereciam seus serviços em qualquer lugar com público, saluns, mercados, praças e até em trilhas onde cruzavam com carroças de viajantes. O serviço mais comum? Extração de dentes, claro. As condições de higiene eram mínimas e o procedimento era brutal. Mas era uma necessidade real. A má alimentação, repleta de açúcar, e a falta completa de escovação deixavam as bocas da população em estado crítico. Refrigerantes, doces e alimentos processados estavam se tornando populares, o que agravava ainda mais os problemas bucais. Enquanto alguns desses dentistas improvisados tinham o objetivo genuíno de ajudar, outros eram verdadeiros artistas da enganação. Faziam demonstrações públicas exageradas, arrancando dentes com movimentos teatrais, tudo para atrair uma multidão curiosa. E novos clientes. Vendiam elixires milagrosos, prometendo curar dores de dente, inflamações, febres e até doenças venéreas. Mesmo com todo o risco, os habitantes do Oeste não tinham muitas opções. Na ausência de médicos e dentistas de verdade, confiavam nesses personagens excêntricos para aliviar seu sofrimento. E assim, os dentistas a cavalo se tornaram uma parte inusitada, mas fundamental, da realidade da saúde na fronteira. Número 13.
As escapadas de John Wesley Harding. John Wesley Harding é um nome que causa calafrios até hoje entre os estudiosos do Velho Oeste. Com uma reputação construída à base de pólvora e sangue, ele é frequentemente lembrado como um dos pistoleiros mais letais da história americana. Segundo ele próprio, teria matado 42 pessoas, um número que assombra até os criminosos mais famosos da época. E tudo começou cedo. Com apenas 15 anos, Harding matou seu primeiro homem. Um homem negro com quem teve uma discussão acalorada. A partir daí, o jovem texano embarcou numa jornada de violência incontrolável, movido por orgulho, raiva e uma sede de confronto. Quando chegou aos 21 anos, sua contagem de vítimas já passava de 27. Estava envolvido em tiroteios, brigas, fugas espetaculares de prisões e se tornara um nome temido por onde passava. Era viciado em jogos de azar, duelista por vocação e estava sempre à beira de mais um confronto. Uma das histórias mais bizarras ligadas a seu nome diz que Harding matou um homem só porque ele estava roncando alto demais em um hotel. Embora o próprio pistoleiro tenha negado esse episódio, a lenda persistiu, o que mostra o grau de terror que ele provocava nas pessoas. Mas o mais surpreendente veio durante sua prisão. Enquanto estava atrás das grades, Harding estudou direito com afinco. Tornou-se advogado e até chegou a atuar brevemente depois de libertado. No entanto, a sombra de sua reputação o acompanhava por onde fosse, e seu envolvimento com uma mulher casada acabou levando ao seu assassinato. Mesmo com o fim trágico, John Wesley Harding permanece como uma figura quase mitológica, um homem que tentou escapar do próprio passado, mas acabou sendo engolido por ele. Número 12. O juiz enforcador, Isaac Parker. Se o Velho Oeste tinha seus fora da lei, também tinha quem tentasse contê-los com mão de ferro. E ninguém simboliza melhor essa força implacável da justiça do que o juiz Isaac Parker, mais conhecido como o juiz enforcador de Fort Smith, Arkansas. Nomeado em 1875 para comandar a justiça em uma das regiões mais selvagens e violentas do país, sua jurisdição cobria cerca de 74 mil quilômetros quadrados, um território quase do tamanho de Portugal. A missão: impor ordem em uma terra dominada por criminosos. Logo em seu primeiro mandato, Parker julgou 18 casos de assassinato, e em 15 deles, sentenciou os réus à morte por enforcamento. Ao longo de sua carreira, condenou nada menos que 160 pessoas à morte, com 79 execuções realmente realizadas no cadafalso de Fort Smith. Para muitos, Parker era um justiceiro severo demais, um homem com sede de sangue, mas para outros ele era exatamente o que o caos do Oeste precisava. Alguém que não recuava diante do crime. O próprio Parker dizia: "Eu nunca enforquei um homem. Quem fez isso foi a lei." Sua corte não era um lugar para arrependimentos ou segundas chances. Era onde se selavam destinos. Sua figura se tornou lendária, símbolo da tentativa desesperada de transformar o Oeste de terra sem lei em território de justiça. Número 11. Os duelos de Helena. Um teste brutal de honra a Helena, uma pequena cidade no Texas, foi palco de uma das tradições mais brutais e sinistras do Velho Oeste. Os duelos de faca com mãos amarradas. Esqueça as cenas cinematográficas de cowboys sacando revólveres ao nascer do sol. Em Helena, a luta era corpo a corpo, crua, sangrenta e aterrorizante. As regras eram tão simples quanto aterradoras. Os dois oponentes tinham suas mãos esquerdas amarradas uma à outra, impedindo qualquer chance de recuo. Na mão direita, cada um segurava uma faca curta, afiada e letal. O objetivo? Lutar até que um caísse, ou morresse. Os moradores da cidade se reuniam ao redor do ringue improvisado com uma mistura de fascínio e horror. Muitos viam os duelos como uma prova de honra e resistência, outros como entretenimento mórbido. A cada golpe, sangue jorrava. Os combatentes, presos pela mão, giravam como em uma dança de morte, tentando acertar o adversário enquanto evitavam ser cortados. Sobreviver a um duelo desses deixava marcas físicas e psicológicas profundas. Apesar de sua brutalidade, os duelos de Helena foram por muito tempo aceitos, ou ao menos tolerados, como parte da cultura local. Eram a forma como alguns homens resolviam suas diferenças. Um lembrete cruel de como, no Velho Oeste,
A vida era frágil. E a morte, sempre por perto. Número 10. Os verdinhos do leste no Velho Oeste. O Velho Oeste era o centro das atenções naquela época, atraindo pessoas de todos os cantos. De vez em quando, aventureiros das cidades agitadas do leste decidiam conhecer de perto a vida dura e indomada da fronteira. Esses novatos, muitas vezes empreendedores sonhando com riquezas, jovens querendo viver como cowboys ou famílias encantadas pela promessa de terras gratuitas, chegavam cheios de esperança. Mas logo descobriam que o Velho Oeste não era nenhum passeio no parque. Ganhavam o apelido de verdinho, um termo usado para descrever alguém totalmente sem experiência. Chegavam com os olhos brilhando, mas sem noção dos desafios que viriam. Uma das histórias mais memoráveis sobre esses inexperientes era o primeiro contato com um laço. Eles achavam que era simples usar um, mas acabavam presos nas próprias cordas ou arrastados por bois assustados. As tentativas de montar cavalos selvagens ou broncos indomáveis resultavam em cenas cômicas, ou bem dolorosas. Esses episódios acabaram se tornando lendas que adicionaram um toque de humor à dura vida do Oeste. Número 9. O grande roubo de trem. Que não foi agora, vamos voltar no tempo para um roubo de trem que tinha tudo para ser lendário, mas acabou sendo uma atrapalhada digna de comédia. Um grupo de bandidos amadores, animados com boatos sobre trens carregando fortunas, resolveu agir. Montaram uma barricada nos trilhos, achando que estavam prontos para o golpe do século. Só que esqueceram de um pequeno detalhe: verificar o horário do trem. As coisas começaram a desandar rápido. Os cavalos fugiram, o esconderijo deles pegou fogo acidentalmente, e quando o trem finalmente apareceu, os bandidos estavam exaustos. Tentaram subir no trem, mas a cena era mais desastrada que criança aprendendo a andar. E para piorar, os passageiros e a equipe do trem reagiram, e os foras da lei fugiram correndo, alguns sendo presos, outros escapando com as mãos abanando. Moral da história? Nem todo fora da lei do Velho Oeste era digno de filme. Número 8. O desaparecimento misterioso da prata de Tombstone, no coração do Velho Oeste, ficou famosa pelo tiroteio no OK Corral. Mas existe outro mistério que envolve essa cidade: o desaparecimento inexplicável de sua prata. Durante seu auge, as minas de Tombstone geravam milhões em prata, alimentando uma cidade vibrante, cheia de esperança. De repente, tudo mudou. Os veios pareciam ter secado. Rumores começaram a circular. Alguns diziam que uma gangue astuta estava minerando secretamente e contrabandeando a prata. Outros falavam de uma maldição indígena, como se a terra exigisse justiça por riquezas roubadas. Também havia quem suspeitasse que a água subterrânea tivesse invadido as minas. Mas a verdade, embora menos mística, era igualmente surpreendente. Estudos geológicos revelaram que um terremoto havia deslocado as camadas de rocha, mudando completamente a localização dos veios de prata. O boom virou ruína, e os sonhos de fortuna se dissolveram no pó, encerrando uma era de forma abrupta. Número 7. O Exército de Camelos, uma experiência no deserto americano. O sudoeste dos Estados Unidos é marcado por desertos vastos e clima implacável. Mas em meados do século XIX, uma ideia ousada surgiu: usar camelos no exército. Esse projeto inusitado, chamado de Camel Corps, foi proposto pelo então secretário da Guerra, Jefferson Davis, que mais tarde se tornaria presidente dos Estados Confederados. Davis acreditava que os camelos, animais adaptados ao deserto, seriam ideais para o transporte e a exploração das regiões áridas americanas. Em 1855, ele conseguiu que o Congresso financiasse a compra de 33 camelos do Oriente Médio. Os animais chegaram aos Estados Unidos com a promessa de revolucionar a logística militar no deserto. E funcionaram bem. Mas o projeto acabou encerrado em 1857, com o início da Guerra Civil. Curiosamente, os camelos continuaram sendo usados por décadas no Oriente Médio. Até hoje, unidades de camelos patrulham áreas desérticas, mostrando que a ideia de Davis não era tão maluca assim. Número 6. O cowboy-herói esquecido do Oeste. Quando pensamos em cowboys, logo imaginamos homens brancos armados até os dentes. Mas existe um grupo de heróis esquecidos que ajudaram a moldar o Oeste: os cowboys negros. Entre eles, ninguém se destacou mais do que Bill Pickett. Pickett era um verdadeiro astro dos rodeios e criou uma técnica ousada conhecida como bulldogging,
ou pega de boi no dente. Sim, ele literalmente mordia o lábio do boi para derrubá-lo no chão. Uma cena tão inacreditável quanto impressionante. Apesar de suas contribuições, cowboys negros como Pickett quase sempre eram deixados de lado pela história oficial. Eles trabalharam duro nas trilhas de gado, especialmente na famosa trilha Chisholm, desempenhando papel vital na cultura do Oeste. Os imigrantes chineses também foram fundamentais. Mesmo enfrentando forte discriminação, foram eles que enfrentaram condições perigosas para construir a ferrovia transcontinental. E não podemos esquecer das mulheres do Oeste. Longe de serem donzelas em perigo, muitas eram empreendedoras, proprietárias de terras e líderes comunitárias, desafiando as normas e deixando sua marca em um território hostil. Número 5. Vidas curiosas e um contato alienígena. A história de Elmer McCurdy é uma das mais bizarras e perturbadoras do Velho Oeste. Ele era um fora da lei comum até que tudo deu errado durante um roubo de trem em 1911. Após ser morto em ação, seu corpo foi embalsamado com um composto de arsênico tão forte que praticamente o transformou em uma múmia. Ao invés de ser enterrado, o cadáver de Elmer virou uma atração de feira. Por mais de 6 décadas, seu corpo foi vendido, comprado e exibido em parques de diversões, circos e até casas mal-assombradas, como se fosse uma boneca macabra. Mas espere, essa não é a única história estranha envolvendo o Velho Oeste. Em 1896, surgiram relatos de um suposto contato com alienígenas na Califórnia. Algumas testemunhas descreveram criaturas altas, magras e com aparência extraterrestre que tentaram sequestrar pessoas. Só que, ao que parece, os ETs não calcularam bem o peso dos humanos e a tentativa de abdução falhou miseravelmente. Não dá para afirmar se a história é verdadeira, mas ela abre espaço para imaginar que outros encontros estranhos podem ter acontecido nos desertos do Velho Oeste. Número 4. O bandido açougueiro. No ano de 1866, um jovem chamado Robert Leroy Parker conheceu um homem chamado Mike Cassidy em um rancho onde trabalhava. Esse encontro mudou sua vida para sempre e deu início à transformação do garoto no lendário Butch Cassidy. Mike Cassidy virou seu mentor e o ensinou a usar armas. Aos 18 anos, Parker foi para o Colorado e realizou seu primeiro assalto a banco, saindo de lá com cerca de $20 mil. A partir daí, passou a usar o apelido Butch, inspirado em seu antigo trabalho como açougueiro. Mais tarde, em Wyoming, formou sua própria gangue, o Bando Selvagem, ou Wild Bunch. Um dos membros mais conhecidos era Harry Longaball, o famoso Sundance Kid. Nos anos finais do século XIX, a gangue espalhou o terror pelo sudoeste, roubando trens e bancos. Em um golpe só, levaram mais de $70 mil no Novo México. Com os detetives da agência Pinkerton no encalço, Butch e Sundance fugiram para a Bolívia. Acredita-se que tenham morrido lá em um tiroteio violento. Mas como nunca foi comprovado, o paradeiro final da dupla ainda é um mistério eletrizante. Número 3. O aniquilador de empregadas domésticas. Na véspera de Natal de 1885, Austin, no Texas, foi palco de uma tragédia assustadora. 2 mulheres casadas, Susan Hancock e Eula Phillips, foram brutalmente assassinadas. Eram as últimas vítimas conhecidas de um serial killer que ficou conhecido como o aniquilador de empregadas domésticas. Se esse nome te lembrou o famoso Jack, o estripador de Londres, faz sentido. Acontece que os crimes de Austin ocorreram 3 anos antes dos assassinatos na Inglaterra. O assassino aterrorizou a cidade, que na época tinha cerca de 23 mil habitantes. Entre dezembro de 1884 e a véspera de Natal do ano seguinte, ele matou 8 pessoas, 7 mulheres e um homem. Apesar do apelido, apenas as primeiras vítimas eram empregadas domésticas. Os crimes não seguiam um padrão claro, o que dificultou demais as investigações. O assassino jamais foi pego, e até hoje sua identidade é um enigma envolto em teorias. Número 2. Roubos a bancos. Entre o mito e a realidade. A cultura pop pintou o Velho Oeste como um paraíso dos assaltos a banco. Mas a verdade é que esses crimes eram bem menos comuns do que Hollywood sugere. Entre 1865 e 1900, há registro de apenas 8 assaltos a banco no Oeste. Um deles, porém, entrou para a história:
o roubo realizado por Jesse James e seu bando em 1866, no banco Clay County Savings, em Liberty, Missouri. Eles não saíram apenas com um trocado. Levaram $60 mil, uma fortuna gigantesca para a época. Esse golpe transformou Jesse James em uma lenda do crime. Apesar disso, a maioria dos bancos do Oeste passou intacta por toda a era dos foras da lei. Ou seja, Jesse foi mais exceção do que regra. Número 1. As Doves do Velho Oeste, sexo e sobrevivência. No século XIX, a corrida por riquezas levou milhares de homens ao oeste, criando um enorme desequilíbrio populacional. Em 1850, por exemplo, os homens eram 93% da população da Califórnia. As mulheres em casamentos formais não tinham quase nenhum direito. Já as profissionais do sexo, apelidadas de Dirty Doves, desfrutavam de uma liberdade inédita. Para se ter uma ideia, enquanto um trabalhador comum ganhava cerca de $100 por mês e um caixa de banco $125, uma prostituta podia começar com $300 e faturar ainda mais. Com tanta grana entrando, essas mulheres conquistaram independência e respeito, pelo menos por um tempo. Quando a concorrência aumentou, os dias de glória acabaram. Muitas passaram a trabalhar sob regras rígidas, em bordéis controlados por intermediários. A vida era curta. Várias morreram vítimas de clientes violentos ou de doenças como tuberculose. E quando sua beleza passava, eram descartadas sem piedade, muitas vezes morrendo em extrema pobreza. Assim se encerra a ascensão e queda das Dirty Doves, mulheres que lutaram para sobreviver em um mundo implacável. E aí, o que achou dessas histórias incríveis e muitas vezes bizarras do Velho Oeste? Vai dizer que não imaginava que por trás dos cowboys e tiroteios havia tanta coisa maluca rolando? De rainhas do crime a dentistas ambulantes, de pistoleiros sanguinários a juízes implacáveis, o Oeste Selvagem foi mesmo um terreno fértil para lendas que parecem saídas de um filme, mas aconteceram de verdade. Se curtiu essa viagem pelo lado mais estranho da história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente continua desenterrando os segredos, as curiosidades e as histórias mais inacreditáveis do passado. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!